Olá, sejam todos bem-vindos à nossa EBD Online. Ela está num novo formato agora, online pelo YouTube. Eu também quero convidar todos vocês para a nossa EBD presencial, todos os domingos às 9 horas da manhã. E eu quero chamar você também agora para assistir a nossa lição. Olá, meus irmãos e amigos. Estamos juntos novamente aqui para estudar a lição da nossa EBD. Essa lição ela tem como título A Eleição de Israel, lição de número 8. E eu espero que você tenha já baixado a sua revista aí na sua casa. Vamos colocar de novo aqui o link para você, link da Convenção Batista Fluminense com a revista Palavra de Vida desse trimestre que nós estamos estudando. Você pode baixar a revista e nos acompanhar e fazer a leitura durante a semana dos textos bíblicos sugeridos para as lições. Quero convidar você também que pode estar conosco aqui no templo estudando a Bíblia, a Palavra de Deus, estudando também a EBD. Temos os EBD presenciais aqui, todos os domingos, divididos em classes. Você será muito bem-vindo se quiser estar conosco. A eleição de Israel. O que o autor aborda nessa lição? Ele aborda a respeito da preocupação de Paulo. Por exemplo, nós vimos que as epístolas elas são uma carta direcionada a um grupo, a uma comunidade específica para tratar de problemas específicos, como nós vimos nas lições anteriores. Então, Paulo está preocupado com o quê? Com as discussões entre os judeus e os gentios. Eles estavam se desentendendo, a igreja estava em conflito. E Paulo mandou essa carta, escreveu a carta, a epístola aos Romanos, com a finalidade de promover a paz entre os judeus e os gentios. Ela não é uma carta direcionada apenas aos gentios, não é uma carta direcionada apenas aos gentios, como nós vimos, né? É uma carta preocupada em esclarecer a unidade da igreja, né? Que a igreja ela tem que ser unida, que ela tem que ser única, que ela tem que ser forte. Existia uma preocupação em dividir a igreja e enfraquecer a igreja. Então Paulo vem e escreve essa carta como judeu, também como apóstolo dos gentios, como ele era conhecido, a fim de dirimir todas as dúvidas que existiam naquele problema ali, naquela situação, naquela comunidade, para que eles pudessem conviver em paz e dar continuidade ao andamento do crescimento da igreja ali em Roma. Qual era a principal questão? Os gentios, eles queriam um papel de liderança na igreja, e os judeus entendiam que, por não ser hereditariamente herdeiros da promessa de Abraão, herdeiros de sangue, os gentios não poderiam assumir um papel de destaque na igreja. E com essa dissensão, Paulo vai esclarecer para eles que a igreja ela é de Jesus e que tanto judeus quanto gentios têm o seu papel, têm a sua função no contexto eclesiástico, certo? E como que ele vai fazer isso? Ele vai colocar cada um no seu lugar, cada um no seu papel. E como que ele vai fazer isso? Esclarecendo aí as dúvidas que existiam entre os judeus e os gentios. A primeira coisa que ele ensina para eles é que todos precisam ter o quê? Humildade. Todos precisam ter humildade, porque todos são pecadores agraciados e precisam e são dependentes da justiça e da graça de Deus, que só pode ser alcançada por meio de Jesus. Então, Paulo já está começando a dizer, vocês baixam a bola aí, porque tanto um quanto o outro, tanto o judeu quanto o gentio são pecadores, e tanto um quanto o outro são dependentes da graça de Deus. Então, vocês precisam pisar no freio, ir mais devagar, e entender que a igreja é a igreja de Jesus Cristo,
né? É a igreja que se fortalece e cresce por meio da graça e não por meio de justiça própria ou derivação sanguínea, de forma alguma, né? A igreja, ela é povoada pelo povo de Deus, por aqueles que foram agraciados pelo amor e pela misericórdia de Jesus, e não por aqueles que herdaram um vínculo de sangue com os patriarcas, que eram judeus, e tampouco aqueles que passaram a se tornar herdeiros da promessa por incompreensão daqueles que eram os judeus. Claro que isso aí é uma mentalidade paulina, né? A graça sempre foi de todos. É bom deixar claro que, embora Israel tenha a sua importância, né? Embora os judeus tenham a sua importância no vínculo, no cumprimento da promessa, na vinda do Messias, Israel tem sim sua importância. Paulo vai deixar isso claro aqui no texto que nós vamos ler mais à frente, que nós vamos trabalhar. O apóstolo Paulo vai deixar essa questão mais aclarada um pouco para frente, e nesse momento a gente vai poder entender qual é o papel ali dos judeus, qual é a ideia de eleição aqui nesse caso. Mas ele começa exatamente dizendo que todos precisam ter humildade, todos precisam compreender que todos são iguais perante a Deus, que têm necessidade da justiça e da graça de Deus, que não pode ser alcançada por méritos próprios, que era defendido pelos judeus, por causa da lei, como nós vimos nas outras lições anteriores, mas por causa e por meio de Jesus Cristo. Eleição. Com certeza, Paulo estava aflito. Existia da parte de Paulo uma verdadeira angústia por conta da incompreensão do povo judeu quanto à necessidade da graça, né? Paulo ele estava aflito, ele sofria muito porque existia uma grande resistência de maneira geral do povo judeu com relação à missão de Jesus. Existia uma incompreensão quanto ao papel de Jesus na consumação da graça, na consumação da obra de Deus, na incompreensão quanto quem era Jesus e o que Jesus estava fazendo pela humanidade, principalmente pelos judeus. Jesus fala isso várias vezes, inconteste vezes, nos textos bíblicos, né? Quando ele chora sobre Jerusalém, que ele diz que ele veio para Jerusalém, mas o povo não compreendeu qual o seu papel e qual o seu amor pelo povo, e que iriam perecer, iriam sofrer. Ou seja, Paulo vem aí trabalhando essas questões, e com certeza ele, após compreender, tá, irmãos? Após compreender o como se alcançar a graça, Paulo passou a sentir a dor pelo seu povo, pelos judeus. Mas ele vai trabalhar o quê? Ele vai trabalhar e vai fazer um resumo sobre a eleição de Israel como povo de Deus, né? E aí ele vai dizer que eles são herdeiros da promessa. Ele vai afirmar que eles são eleitos quanto à adoção. Está aí na revista. Sua separação entre todas as nações. Israel é um povo escolhido no meio de todas as nações para ser possessão de Deus, para servir a Deus. Quanto às glórias, as teofanias, a aparição de Deus, a forma como Deus tratou o povo, a forma como Deus apareceu a Moisés na sarça ardente para libertar o povo, como apareceu a Jacó, lá quando Jacó luta com Deus lá no Vale de Jacó, Gênesis 19, quando ele aparece lá para Abraão. Então são teofanias. Quando a nuvem aparece de dia para proteger o povo no deserto, o fogo durante a noite para aquecer o povo, porque o deserto é muito frio. Então, Paulo fala isso, da presença de Deus no meio do povo.
fala que eles são eleitos quanto às alianças, os pactos de Deus com seu povo e com seus líderes, como foram feitas com Abraão e com Davi, a lei que foi dada, livro lá de Levíticos, os 10 mandamentos dados a Moisés lá no monte Sinai, a adoração, quanto à adoração, por meio do culto do templo. Deus habitava o templo e todos podiam estar perto da glória de Deus, perto da presença de Deus no templo. Eram privilegiados por ter essa presença de Deus no meio deles. Eram eleitos quanto à adoração, não é? Quanto às promessas. Eles conheciam os planos de Deus e sabiam qual era a tarefa, o privilégio e o destino para o qual Deus os havia preparado. Eram eleitos quanto os patriarcas, sua tradição, história, revelada por Deus, tanto aos seus como para a humanidade. Todo mundo conhecia a ação de Deus em favor dos judeus, ali as batalhas que Davi enfrentou, as batalhas que Saul enfrentou, as batalhas que Gideão enfrentou, as batalhas que o povo se distanciava de Deus, era oprimido. Deus fazia aliança com aqueles líderes e libertava o povo, e o povo voltava para Deus e permanecia bem, próspero, até que se separava novamente de Deus, e aí sim sofriam, né, com a ausência da proteção especial de Deus na vida deles. E o Cristo, de onde descendia, né, de onde veio o Messias, o povo que se preservou, o povo que Deus preservou, o povo que Deus cuidou para trazer Jesus, para trazer o Messias. Então, realmente, os judeus tinham um papel, sim, de importância, de elevada importância no contexto do desenvolvimento do cristianismo, do desenvolvimento da Bíblia, do desenvolvimento da história da Bíblia, da história da salvação na humanidade. Romanos 9, de 6 a 13, né? Não é simplesmente por serem descendentes, e aí é onde Paulo vai trabalhar a questão da graça no meio do povo. Depois de dizer, sim, da importância dos judeus, ele vai dizer que o quê? Ele vai dizer que não é simplesmente por serem descendentes de Abraão, descendentes físicos, que seriam filhos da promessa de Abraão, mas pela fé, né? Não pelo sangue, por serem herança sanguínea de Abraão, mas por meio da fé, por serem herdeiros da fé de Abraão, porque o que salvou Abraão, nós vimos nas lições anteriores, foi a sua fé em Deus, foi o que lhe reputou por ser benemérito, né? Beneplácito, na verdade, por ser beneficiado, beneplácito é Deus, por ser beneficiado pela graça. Paulo afirmou que delinear uma linha de ascendência até Abraão não era uma garantia de que a pessoa herdará as promessas feitas ao patriarca. Por isso depende de sua fé e da graça de Deus. Então, a eleição ela era concedida também através da graça de Deus, né? Da fé em Cristo e da graça de Deus. Aqui o autor cita também, queridos, o que Paulo estava querendo enfatizar? Ele queria enfatizar que os judeus eles não tinham lugar no céu por herança sanguínea, mas por causa da fé em Deus e da graça de Jesus. Tanto judeus quanto gentios tinham isso, embora existisse sim uma importância que deveria ser levada em conta. Quanto aos motivos listados aqui na revista, dos quais eu já li, né? A eleição quanto à adoção de um povo, Deus escolheu um povo para trazer o Messias, esse povo, o povo de Israel, são os judeus, e as outras coisas que a gente viu,
mas ele estava enfatizando também para os judeus que os judeus eles não seriam herdeiros da glória de Deus, da graça de Deus, por conta da sua herança sanguínea, mas por conta da sua fé e da graça de Deus. E aí ele cita a questão de Esaú e Jacó, né, que Deus havia escolhido Jacó e não Esaú. E claro que isso não era questão pessoal, porque tanto Esaú quanto Jacó foram prósperos, porém, quanto à nação, né, Deus amou Israel e não amou Edom. Pastor, por que ele amaria um, não amaria outro, não sei o que. Bom, em suma, tudo que Deus determinou a Isaac, a Abraão, depois a Isaac, Esaú fazia o contrário. Tudo que Deus dizia que não podia fazer, tudo que Isaac ensinou aos seus filhos que não fizesse, Esaú fez. Ao contrário de Jacó, que por influência da sua mãe, permaneceu dentro dos propósitos de Deus, fez as coisas conforme lhe foi ensinado. Tá? Então, não é uma questão de herança sanguínea, porque tanto Esaú quanto Jacó eram herdeiros sanguíneos de Abraão, porém, Jacó tinha a bênção de Deus e Esaú não. Tá? E aí ele vai trabalhar toda essa questão. Né? Como diz a nossa declaração doutrinária, Deus escolhe a partir da sua presciência, razão pela qual ele pode decidir tudo de antemão e ainda assim não ferir o livre-arbítrio. Presciência, meus queridos, presciência é uma coisa assim, uma coisa complicada para se entender, porque ela pode ser interpretada de várias maneiras. A maneira correta de se interpretar a presciência é entender que não há nada desconhecido para Deus, né? Mais do que Deus saber todas as coisas, é que não existe nada que Deus não conheça e que Deus não saiba. Dentro dessa presciência, né? Dentro de Deus conhecer tudo, saber quais são os fins, qual é o coração do homem, aquilo que está dentro da pessoa, Deus escolheu aqueles que ele queria perto de si. Mas ele escolheu porque ele sabia que eles seriam fiéis, que eles andariam nos caminhos do Senhor, apesar de suas imperfeições, apesar de sua fraqueza com relação ao pecado. Deus sabia que eles caminhariam com ele, e a partir dessa presciência, desse entendimento, Deus fez as suas escolhas e decidiu quem andaria com ele. Não é? Isso não quer dizer que o homem não tem livre-arbítrio, não tem escolha. A verdade é que Deus elege a partir da sua presciência. Ele elege a partir do conhecimento que ele tem de cada um. Por exemplo, o filho da perdição, que é Judas. Deus não escolheu Judas para trair Jesus, mas Deus sabia que Judas iria trair Jesus por causa do seu caráter. Deus conhecia o caráter de Judas e sabia o que Judas faria. Por isso Deus usou Judas para que se cumprisse a obra. Respeitando o quê? Respeitando o livre-arbítrio, respeitando as escolhas que Judas faria. Tá? Então, a presciência de Deus, ela permite que Deus eleja aqueles que vão andar consigo, sabendo quais são os que vão escolher estar com Ele. Está compreendido isso aí, queridos? Eu espero que esteja. Se você tiver alguma dúvida, você pode aí colocar aí nos comentários, que a gente vai procurar esclarecer para você, ok? É um ponto complexo, né? O que o autor está dizendo aqui é que Deus não predetermina nada, mas Ele conhece tudo.
E baseado no seu conhecimento, baseado na sua presciência, Deus faz as suas escolhas, Deus faz as suas eleições, Deus traça os seus planos e executa os seus planos baseado no conhecimento que nós não temos, mas que Ele tem. Logo, podemos afirmar que a nação de Israel foi escolhida por Deus e a de Edom não. Aí é a questão de Jacó e Esaú, ok? Por que Deus escolheu que Jesus viesse da linhagem de Jacó? Porque Jacó permaneceria fiel a Deus. Embora fosse falho, embora fosse pecador, ainda assim ele cria em Deus, ainda assim ele amava a Deus. Não é? A gente vai ver lá naquele texto lá, Gênesis 26, se não me engano, a questão do Vale do Jaboque, você vai ver que existia uma disponibilidade de Jacó de estar no caminho de Deus, por isso ele escolheu trazer ali o Messias da linhagem de Jacó. Entendido a questão da eleição dos judeus, e eu gastei um pouco mais de tempo nisso aqui, nós vamos para onde? Vamos falar de misericórdia e compaixão, certo? Paulo começa a explicar que Deus não é injusto em ter escolhido um povo de Israel, porque Ele é soberano e pode ter misericórdia e compaixão de quem quiser ter misericórdia e compaixão. Ah, mas seria injusto? Não seria injusto. Paulo está querendo dizer, queridos, que Deus é soberano, que Deus faz as escolhas certas, da forma certa, no tempo certo. Paulo quer dizer que a vontade de Deus é incontestável, e ainda que Deus escolhesse ou criasse um povo, e aí Paulo não está afirmando que ele criou, a gente já viu a questão da presciência, ainda que ele criasse um povo para dissensão e outro povo para honra, ele podia fazê-lo porque ele é soberano, porque ele é todo-poderoso, onipotente onipotente, ele é todo-poderoso, e por ser todo-poderoso, ele pode fazer o que lhe melhor convier, o que lhe aprazir, sem ser injusto. Por que sem ser injusto? Porque Ele é a justiça. Ele é a justiça. Ele é Deus. Ele criou todas as coisas estão debaixo do seu controle, da sua vontade. Todas as coisas estão na sua mão. Então Ele pode usar de misericórdia com quem Ele quiser. Mas Deus é rico em misericórdia. E por causa do seu grande amor com que nos amou, Ele deseja que todas as pessoas sejam salvas. Entenda, Deus é tão bom, e aí você tem que entender teologicamente, quando a gente fala que Deus é bom, esse bom envolve justiça, Deus é justo, e ainda que Ele deseje que todos sejam salvos, existem aqueles que não vão querer a sua graça, aqueles que rejeitam a sua graça, aqueles que dizem não para Deus, que não necessitam de Deus. Deus, Ele tem misericórdia de todos os homens, porém nem todos aceitam seu chamado, tornando-se alvos da sua ira. A gente já entendeu nas outras lições como é que funciona a ira de Deus. Deus simplesmente entrega o homem aos seus desejos. A ira é isso. O homem já está condenado. Está condenado por quê? Está condenado porque ele é uma ofensa a Deus. O homem sem Cristo é uma ofensa a Deus, ao pecado, é a expressão do pecado. O homem sem Cristo é a expressão do pecado, é um homem que ofende a existência de Deus, ofende a natureza de Deus, ofendem a essência de Deus, porque Deus é bom e o pecado é mau, e o pecado torna o homem mau. E quando
Deus não nos olha através de Jesus, nós somos alvo de sua ira. Então, Deus nos entrega a nossa própria destruição. É isso aí, essa entrega à ira de Deus, a trazer sobre si a ira de Deus, é que quando nós abdicamos de Deus, nós trazemos destruição para nós mesmos. Tá? E aí ele vai tratar novamente da questão, né, da soberania de Deus, quando ele fala que ele nos compara com o oleiro, né, que Deus é o oleiro, nós somos o vaso, e ele pode construir vasos ele pode fabricar um vaso para honra, outro vaso para desonra, ele pode mudar um vaso, ele pode destruir um vaso, reconstruir o vaso, ou seja, o vaso está para o oleiro, assim como nós estamos para Deus, assim como a humanidade está para Deus. Deus é o dono, Deus é quem faz, Deus tem todo o poder sobre isso que Paulo está falando. Paulo afirma também que os vasos de glória são formados por judeus e gentios, ou seja, por todos os que creem em Jesus. Quem são os vasos de honra? Aqueles que creem em Jesus. Se você pegar a sua Bíblia lá, no livro de João, capítulo 3, versículo 16, você vai ver que a salvação de Deus é universal. O que diz lá? Mas Deus amou o mundo de uma maneira tão profunda que deu o seu único Filho gerado para que todo aquele que nele crê, presta atenção, todo aquele que nele crê, todos os que crerem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Não é? Todos os que creem em Jesus. Então, quem são os vasos de honra? Os vasos de glória são aqueles que creem em Jesus. Não importa se são gentios, se são judeus, não importa a nacionalidade, a cor, a etnia, não. Todos os que crerem, todos os que creem em Jesus são vasos de glória. Como diz Paulo em algum outro texto, feitos para as boas obras, né? Fomos feitos para as boas obras, ou seja, somos vasos purificados, especiais, consagrados, separados, né? Santificados. A gente vê isso em todas as lições anteriores, a gente vem trabalhando essas questões. Em outras palavras, os judeus, eles pensavam o quê? Eles pensavam que o que valia era a obediência da lei, e que a obediência da lei era o caminho para acumular crédito em favor, como se Deus lhes devesse a salvação e a amizade. E Paulo coloca isso por terra e diz que não é por herança sanguínea que os judeus vão herdar a terra, mas por causa da misericórdia e da compaixão de Cristo Jesus. Concluindo, queridos, a mensagem da graça para todos que tinham fé se tornou uma pedra de tropeço para os judeus, pois acreditavam na autojustificação. Quem cumprisse a lei estava salvo. Nós vamos ver um pouco mais para frente que nós já vimos anteriormente que não existia como, por causa do pecado, alguém conseguisse cumprir a lei na sua totalidade. Tá? Então, não era por obediência à lei, porque ela não poderia ser totalmente obedecida, mas por causa da graça de Jesus. Jesus, porém, veio a este mundo para salvar a humanidade. João 3,17. Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê está salvo, quem não crê já está condenado. 3,18. Então, Paulo, a preocupação, a angústia de Paulo, lembra lá no início, é de que a vinda de Jesus para salvar a humanidade fosse uma pedra de tropeço que julgará todos os homens. Para os que creem, Jesus é salvação. Para os que não creem e se garantem na sua própria justiça, Jesus é condenação. Tá? Então, é isso que Paulo está dizendo.
Não importa se é judeu ou se é gentio, se não for mediante a fé na graça de Cristo Jesus, não há salvação para quem quer que seja. O simples fato de a herança genética, de uma herança sanguínea, não era suficientemente capaz de trazer salvação para os judeus. Pensar e agir. A igreja romana tinha problemas de divisão e isso estava atrapalhando a igreja. Tendo em vista isso, convido vocês a orarem pela unidade da igreja nesse momento. Vamos orar. Vamos orar pela unidade da igreja. A igreja tem que estar unida, a igreja tem que estar forte. A igreja está forte quando ela está unida, lutando pelo mesmo objetivo. Os judeus se sentiam exclusivos e melhores pela graça que receberam. Nós estamos cometendo esse mesmo erro? Nós estamos nos sentindo, por sermos agraciados por Deus, superiores às outras pessoas? Nós estamos nos sentindo melhores que os outros, mais puros, mais santificados, mais justos do que os outros? Nós estamos nos sentindo assim? Nós estamos nos sentindo superiores às outras pessoas? A graça de Jesus é constrangedora, pois mexe em nosso senso de justiça. A graça é, de fato, de graça. Ninguém paga nada por ela. Não entender isso pode nos fazer acreditar que podemos alcançar Deus por conta própria. Fazer isso é transformar Jesus em uma pedra de tropeço. Você tem consciência disso? Crer que nós podemos chegar diretamente a Deus por causa dos nossos méritos e dos nossos próprios esforços é transformar Jesus em uma pedra de tropeço. Ok? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Muito obrigado pelo seu tempo. Esperamos que você possa ter aproveitado da melhor forma possível esse tempo conosco, aprendendo cada vez mais a respeito da palavra de Deus, da palavra do Senhor. Muito obrigado. Encontro você aqui no próximo domingo, se Deus quiser.